porta do vale, prontidão para as lutas e desafios. O texto base é: o Senhor, minha rocha, adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Pode repetir comigo? No 3, para você repetir essa proclamação aí. 1, 2, 3. Amém. O que acontece? Deus, Ele não vai adestrar as nossas mãos para a peleja e os nossos dedos para a guerra à toa, por acaso, sem nenhum propósito, sem nenhuma finalidade, não é verdade? Se Deus, Ele adestra as nossas mãos para a peleja e os nossos dedos para a guerra, é porque Deus sabe que precisa nos preparar. Esse mês de abril, a nossa quarta porta, ela representa aí a porta do vale, representa para nós prontidão para as lutas e desafios. Irmãos, a gente precisa entender que como servos do Senhor, como cristãos, como os discípulos de Jesus, a gente que anda na contramão do mundo, a gente sempre vai enfrentar luta e desafios. Muitas das vezes, a gente vai se ver no vale. E existem vales que a gente se encontra na nossa vida, que é difícil a gente passar por ele. É difícil a gente atravessar o vale. Estudando um pouco da Bíblia, lendo um pouco da Bíblia, a Bíblia fala sobre os muros que foram reedificados e as portas que foram restauradas. E estudando, eu pude ler e perceber que havia em volta da cidade de Jerusalém um vale, em tempos antigos, e que esse vale, devido à nação crescendo, o povo se desenvolvendo, ele foi habitado, foram feitos, vamos dizer assim, residências, e com o tempo, esse vale, ele perdeu a sua extensão, mas ao redor de Jerusalém havia o vale. E estudando a Bíblia, esse vale que havia em redor de Jerusalém era um lugar que servia para que o povo jogasse naquele vale lixos, tudo aquilo que não prestava, cadáveres, era tudo lançado naquele vale. E o que a gente pode entender? A gente entende que o vale não é lugar de coisas boas, não é lugar de coisas agradáveis. O vale, ele não traz para a gente alegria, satisfação, contentamento, pelo contrário. O vale, para nós, ele traz sofrimento, ele traz dor, ele traz assombro, ele traz desespero. É isso que o vale traz para as nossas vidas. E o vale não é lugar de habitação. O vale não é um lugar que a gente tem que fixar a nossa habitação. O vale, a gente precisa entender que, como servos do Senhor, a gente precisa atravessar ele. A gente precisa passar pelo vale. Muitas das vezes, a gente se encontra em determinados vales na nossa vida, seja no nosso relacionamento conjugal, na nossa vida familiar, na nossa saúde, no nosso ministério, em várias áreas da nossa vida, que é difícil a gente encontrar uma saída. Estudando a Bíblia, pesquisando um pouco da Bíblia, eu pude perceber que para a gente entrar no vale, existem várias portas. Para que a gente, sem perceber talvez, a gente acaba entrando dentro de um vale, e para que a gente entre dentro de um vale, existem várias portas, que se a gente não vigiar, a gente vai acabar abrindo e entrando dentro desses vales. Para sair do vale, estudando a palavra do Senhor, meditando nesse texto, eu pude perceber que existe uma saída, existe uma porta. E a gente sabe que a porta é Jesus. A gente sabe que somente no Senhor, somente em Deus, a gente vai encontrar sabedoria, a gente vai ter fé, a gente vai ter paciência
para conseguir atravessar por certos vales. E geograficamente, a gente sabe que existe vários tipos de vale, e cada vale tem a sua extensão. E trazendo para a nossa vida espiritual, também existe vale que a gente vai atravessar, que a extensão desse vale é maior do que alguns outros vales. Existem vales que está na minha vida, que eu preciso atravessar, que talvez seja maior do que o vale que porventura o pastor Jorge esteja para atravessar. O que a gente precisa entender? Que a gente não pode ficar prostrado no vale, a gente não pode ser derrotado no vale, a gente não pode ser sucumbido pelo vale. O vale, como servos do Senhor, como aqueles que vivem pela fé, como aqueles que crêem num Deus que é vivo, real, soberano, único e verdadeiro, que tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. A gente precisa entender que a gente não pode permanecer no vale. O vale para nossas vidas tem que ser de passagem. E a gente também precisa entender que o vale traz para nós experiências com o Senhor. A gente adquire maturidade espiritual, experiências com o Senhor. Muitas das vezes o Senhor, Ele quer manifestar a sua glória sobre a nossa vida através de um vale que nós esteja passando. Mas se eu não estiver ligado com o Senhor, se eu não estiver em sintonia com Deus, no vale, eu vou começar a murmurar, eu vou começar a blasfemar de Deus. Assim como várias vezes o povo de Israel blasfemaram, murmuraram, porque várias vezes o povo de Israel precisou atravessar o vale para chegar até a terra de Canaã. E talvez nós, para chegarmos na nossa Canaã, com certeza, irmãos, a gente vai precisar atravessar vales que a gente vai se encontrar na nossa vida. E meditando com o Senhor, estudando a palavra do Senhor, eu pude perceber que existe 3 atitudes indispensáveis na nossa vida que a gente precisa pôr em prática para atravessarmos o vale, que são a fé, a sabedoria e a paciência. É claro que, assim como o pastor Daniel ministrou, assim como o pastor Jorge ministrou, a palavra do Senhor, ela dá para a gente várias direções, ela dá para a gente várias estratégias, para que a gente saiba lidar com as dificuldades da vida, com as tribulações que surgem sobre as nossas vidas. Amém? Mas nessa noite, é necessário que você entenda que para você atravessar o vale que você se encontra na sua vida, é necessário que você tenha fé, sabedoria e paciência. Vamos falar um pouco da fé. Fé, irmãos, em Deus, que eu falo, é uma fé fundamentada na palavra. É uma fé com base na palavra. É uma fé sobre a promessa do Senhor que está registrado na palavra. Às vezes a gente passa a conversar com amigos nossos, colegas nossos, a gente começa a compartilhar da palavra do Senhor, começa a evangelizar as pessoas, falar do amor de Cristo, do propósito que o Senhor tem para realizar sobre essas vidas. E muitas das vezes quando a gente começa a falar do Senhor, da palavra do Senhor, e muitas das vezes a gente ouve as pessoas dizer o seguinte: eu também tenho fé em Deus, eu também tenho fé, e eu tenho muito mais fé em Deus do que muitas pessoas que se dizem cristão, quando se vê em determinadas dificuldades, age totalmente ao contrário do que deve agir. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com pessoas assim, mas eu já tive essa oportunidade de presenciar pessoas, de conversar com pessoas que não têm assim uma fé fundamentada na palavra, que não têm assim uma fé desenvolvida no seu ser, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, através de uma intimidade real e concreta com Deus, através de uma experiência que você já teve na sua caminhada com o Senhor. E muitas das vezes a gente ouve as pessoas dizer: mas eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas irmãos, quando esse tipo de pessoa
se vê no vale, se vê no meio de determinados vales da sua vida. A verdade é que a fé que elas dizem ter, somem, desaparece, não age como tal. E a gente precisa entender, irmãos, se a gente crê nesse Deus que a gente serve, nesse Deus que tem um domínio sobre todas as coisas, que reina sobre todas as coisas, que governa sobre todas as coisas, que faz com que todas as coisas se submetam aos seus pés. Se a gente tem fé nesse Deus, a gente precisa entender que o vale na nossa vida não vai fazer a gente perder a vitória, perder a guerra, perder a luta. Pelo contrário, se a gente realmente tem fé nesse Deus, a gente precisa entender que o Senhor, Ele tem adestrado as nossas mãos para a guerra e os nossos dedos para a peleja. E a gente precisa aprender a romper em fé, a entrar no sobrenatural de Deus e romper em fé. É claro que, muitas das vezes, a gente tem uma fé fundamentada na palavra, a gente tem uma fé através de um relacionamento de intimidade com Deus, mas não é por causa disso que a gente vai estar isento de passar, de viver num vale da nossa vida. Quando eu falei que existem várias portas que fazem a gente entrar pelo vale, e uma porta só que vai fazer a gente sair do vale, talvez a porta que tem feito você entrar pelo vale, e que você precisa pôr em prática a sua fé, talvez seja uma porta de uma enfermidade, talvez seja uma porta de um adultério, de uma fornicação, talvez seja uma porta de um desemprego, talvez seja uma porta de uma crise financeira, de uma crise no seu ministério, talvez tenha sido uma porta de uma desilusão, de uma atitude sua errada, equivocada, precipitada. Existem várias portas que, infelizmente, falta de sabedoria, de vigilância, a gente abre na nossa vida e a gente acaba entrando num vale. Mas como igreja de Jesus e como servo do Senhor, se a gente entra num vale, a gente precisa saber que o Deus que a gente serve também é Deus de vale. Ele não é só Deus de monte, Ele também é Deus de vale. E vale, irmãos, é lugar de difícil acesso. Vale é lugar de sofrimento, de dor. Vale é lugar que a gente não consegue sair com facilidade, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Existem vales que a gente se encontra na nossa vida, que para a gente sair é necessário a gente pôr em prática a nossa fé. A gente vê vários irmãos, várias irmãs, que romperam em fé e puderam viver, contemplar e atrair para as suas vidas o sobrenatural do Senhor. Irmãos, existem vales na nossa vida, que se a gente, através da nossa fé, não romper o sobrenatural, para que Deus se manifeste sobre a nossa vida com um milagre, é impossível que determinados vales na nossa vida, a gente consegue transpor, a gente consiga passar por ele. Nós, como cristãos, a gente precisa entender que o vale na nossa vida, ele só vai servir de passagem. A gente não pode jamais permitir que a nossa fé se esmoreça ao ponto da gente fazer do vale a nossa habitação. Existem vales que a gente atravessa. Se a gente não pôr a nossa fé em prática, a gente vai viver nele por muitos e muitos dias, por muitos e talvez muitos anos. E Deus não quer ver os seus servos, ver os seus discípulos, ver os seus filhos estagnados, vamos dizer assim, prostrados, sentenciados à morte no vale. Então, irmãos, é necessário que rompamos em fé, crendo
que esse Deus que nós servimos, Ele tem poder para enviar cura, para enviar libertação, para enviar restauração, que nós tanto precisamos em determinadas áreas da nossa vida, para fazer com que a gente venha a sair do vale. Amém, irmãos? Uma das coisas que a gente precisa para que a gente possa atravessar o vale é fé. E outra coisa que a gente precisa na nossa vida, para que consigamos atravessar o vale, é a sabedoria. Precisamos entender que existe dois tipos de sabedoria. A sabedoria do alto, que é primeiramente tratável, moderada, cheia de bons frutos, pacífica, cheia de misericórdia. Essa é a sabedoria do alto. E existe também a sabedoria terrena, que é animal e diabólica. Então a gente precisa entender, irmãos, que existem determinados vales que a gente se encontra na nossa vida. Se nós não estivermos sabedoria, a gente não vai conseguir encontrar saída. A gente não vai conseguir sair do vale. E a gente, diante de certos vales na nossa vida, a gente tem que parar para refletir. A gente tem que pensar um pouco como a gente deve agir, como a gente deve proceder, como a gente deve lidar naquele vale. Porque se a gente agir precipitadamente, com certeza, irmãos, o nosso tempo no vale, ele vai se prolongar. E a gente não vai conseguir passar pelo vale no tempo determinado por Deus. Porque a gente precisa entender que Deus tem um controle sobre a nossa vida. Se a gente se encontra em determinados vales, com certeza, irmãos, é pela permissão de Deus. Deus tem um propósito para tratar do nosso ser, para tratar da nossa personalidade, para tratar do nosso caráter, para forjar o nosso caráter. E com certeza, irmãos, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que é do Senhor, é que vai fazer a gente sair do vale. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Mas a gente tem que pedir a Deus com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um lado para o outro. E para a gente atravessar o vale, a gente precisa da sabedoria do Senhor. A gente precisa agir conforme a direção de Deus, e não conforme a nossa direção, conforme a orientação do Senhor, e não conforme a nossa orientação. O pastor, na quarta-feira passada, ele ministrou a palavra, que os caminhos do Senhor não são como os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor não são como os nossos pensamentos, os caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos do Senhor são mais altos, aquilo que o Senhor tem para nós supera as nossas expectativas. E muitas das vezes a gente acha que a gente agindo com a sabedoria carnal, que é terrena, que é animal e é diabólica, ou seja, com as nossas próprias presunções, com a nossa própria intelectualidade, a gente acha que a gente vai conseguir atravessar determinados vales na nossa vida. E, irmãos, a gente não vai conseguir. Pelo contrário, a gente vai prolongar o nosso tempo nesse vale. Agora, quando a gente busca a sabedoria do alto, o conhecimento que a gente precisa para a nossa vida, para saber lidar com certas dificuldades, com certos problemas que se levanta na nossa vida e nos coloca no vale, com certeza, irmãos, a gente vai conseguir atravessar o vale. Então a gente pode entender que para atravessarmos o vale é necessário a sabedoria que vem do alto. Amém? E outra coisa que é indispensável para que possamos atravessar o vale é a paciência. Irmãos, a gente no meio do vale, sem paciência, pode ter certeza que a gente não vai conseguir encontrar a saída. A gente sem paciência
arriscado acontecer, sabe o quê? A gente fazer de um vale um labirinto. Um labirinto é um lugar onde tem um monte de saída, e que a gente acha que aquela saída vai ser a saída adequada para eu encontrar a saída e sair do vale. Mas na verdade eu não vou conseguir. Tá dando uma ideia? Por quê? Porque sem paciência, meu irmão, eu vou querer agir de qualquer maneira. Vou atirar para tudo quanto é lado. E eu não vou encontrar a saída que eu preciso. E para que eu encontre a saída que eu preciso, é necessário eu ter paciência. E a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Uma virtude, irmãos. A pessoa ter paciência no meio da tribulação, isso é uma virtude. Não há qualquer pessoa que consegue atravessar um vale tendo paciência. É como foi falado, para que a gente consiga atravessar o vale, é necessário a gente encontrar a saída, porque o vale tem duas extremidades, a entrada e a saída, o início e o fim. Se eu entro no vale, eu tenho que sair do vale, mas para me sair do vale, eu tenho que encontrar o quê? A saída. E se eu não tiver paciência de procurar a saída e encontrá-la, o que vai acontecer? Eu vou achar que qualquer saída que eu procurar, eu vou sair, ou seja, o subterfúgio. Eu vou achar que é através das drogas, através da prostituição, do roubo, do adultério, da fornicação, eu vou encontrar a saída para a minha solução no meio do vale. E aí eu vou encontrar a solução e aí sair do vale. E a gente sabe que não é assim, irmãos. Nós como cristãos, servos do Senhor, a gente precisa agir sobre a direção do Senhor. A gente precisa ter paciência para receber do Senhor toda a direção necessária, toda a orientação necessária, para que a gente consiga então encontrar a saída, para que possamos conseguir sair do vale, passar pelo vale. Irmãos, a palavra do Senhor diz, vou pedir para você abrir a Bíblia em Lucas capítulo 3, versículo 4. A palavra do Senhor diz, irmãos, o seguinte: pelos mandamentos do Senhor alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Existem caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas o seu fim é caminho de morte. E quando o nosso entendimento ele está de acordo, está sob a direção do Espírito Santo, sobre o respaldo da palavra do Senhor, a gente consegue entrar pelo caminho verdadeiro e não ir pelo caminho falso. E para a gente conseguir atravessar o vale na nossa vida, a gente precisa encontrar uma saída. E a saída, irmãos, para a gente atravessar o vale, essa porta, só quem pode abrir na nossa vida, muitas das vezes, é nós mesmos ou então o Senhor. Só eu e você vai conseguir abrir a porta para que então possamos conseguir atravessar o vale. Existem certas coisas na sua vida, certo comportamento, certa atitude, que faz você ser aprisionado em um vale. E você precisa se libertar disso. E você precisa abandonar isso. E como é que você vai saber o que é que tem te aprisionado em um vale? A Bíblia diz, irmãos, que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo do Senhor. E se nós somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor, Deus tem direção para nós. O Senhor é aquele que fala no profundo do nosso ser. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e não serás confundido.
Deus é um Deus de revelação. Deus é aquele que nos mostra as coisas que são aparentes, patentes aos nossos olhos. E existe portas, irmãos, que a gente permitiu que fossem abertas nas nossas vidas e que fez com que entrássemos por determinados vales. E que para que consigamos a sair desses vales, é necessário fé, sabedoria e paciência. A Bíblia diz que o Deus que a gente serve é aquele que aplana os nossos caminhos e vale. Ele é um lugar de trevas, de profundeza. Em Salmos, versículo 23, o salmista ele declara: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, porque o Senhor estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Irmãos, a gente não pode temer o vale, a gente não pode se amedrontar em determinados vales que a gente se encontra. É certo que, mesmo com fé, e mesmo com sabedoria, e mesmo tendo paciência, às vezes a gente vai precisar de um determinado tempo para que a gente consiga atravessar esse vale, passar por esse vale. E o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que aplana os nossos caminhos. Um vale, geograficamente dizendo, é um lugar de profundeza, um lugar de abismo. E muitas das vezes, para a pessoa conseguir sair do vale, não é nada fácil. Existem obstáculos, existem dificuldades. E o Deus que nós servimos é o Deus que vai aplanar o terreno para que consigamos subir e transpor o vale, e passar pelo vale. O que a gente precisa, irmãos, como servo do Senhor, é ter fé, mover o sobrenatural do Senhor, é ter a sabedoria do alto, é agir sobre a direção do Senhor e não sobre a nossa própria direção, é ter paciência de encontrar a porta, de encontrar a saída desse vale que a gente se encontra nele, e não achar um subterfúgio, e não tentar sair por qualquer lugar, porque com certeza, irmãos, a nossa passagem pelo vale vai ser mais demorada. A gente vai demorar mais a passar pelo vale. E Deus, ele não quer que nenhum de nós seja derrotado, seja destruído em um vale. Mas assim como a campanha ela tem falado que o Senhor, o nosso Deus, é aquele que adestra as nossas mãos para a peleja e os nossos dedos para a guerra. Deus, irmãos, ele tem feito isso com a tua igreja. A gente está passando por um tempo difícil, pelo final dos tempos. E a gente precisa entender que os dias, eles são maus. E é inevitável a gente não passar pelos vales da vida. É inevitável. Mas é necessário a gente saber também de uma coisa, que o Deus que nós servimos, quando nós buscamos Ele com fé, com sabedoria, e temos paciência de esperar Deus trabalhar em nosso favor, Deus se levantar em nosso favor, com certeza, irmãos, a gente vai conseguir atravessar o vale. É uma palavra curta e objetiva, eu não tenho dúvida, que assim como o Senhor me instruiu, como eu devo agir para conseguir atravessar o vale, eu creio que na noite desse dia, o Senhor também te instruiu, e o Senhor também te deu sabedoria. E nesse momento eu quero te pedir que você fique de pé,